Olá, muito boa tarde. No primeiro domingo de fevereiro assinala-se em cada ano o Dia da Universidade Católica Portuguesa e é nesse contexto que queremos hoje falar com a reitora da Universidade Católica, a professora Isabel Capeloa Gil. Cumprimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7 para falarmos sobre a Universidade e sobre a sociedade onde se integra, não é? Claro que num momento muito particular, seja para a sociedade, seja para a Igreja Católica em Portugal. Vamos partir do tema que é proposto para este Dia da Universidade Católica por o novo humanismo. Que diagnóstico leva a propor que, de facto, aconteça o novo humanismo? A decisão relativamente ao lema da Universidade Católica deste ano decorre de uma leitura também daquilo que tem vindo a ser o discurso do Papa e da Igreja Geral relativamente à necessidade de recentrar o discurso numa defesa da dignidade da pessoa num contexto complexo, como aquele que vivemos nas sociedades do norte global contemporâneo, cada vez mais, digamos, mais afastadas daquilo que é a lógica do religioso, sociedades, sobretudo, profundamente marcadas por tensões, sejam elas a migração, as crises económicas e sociais, a crise demográfica, no fundo também um modelo económico que muitas vezes provoca um maior afastamento entre os diversos setores da sociedade, portanto, no fundo, alguma ansiedade relativamente à possibilidade da sustentabilidade da segurança social no futuro, no fundo, um conjunto de ansiedades que dos mais jovens até aos mais idosos, têm vindo a acumular-se e que são sinais, no fundo, de uma sociedade em mudança, que certamente não será muito diferente daquilo que aconteceu há 20, há 30, há 40 ou 50 anos. Aquilo que está em causa neste momento é diferente. E por isso, o novo humanismo tem a ver com isso, com o recentrar na valorização do humano nestas condições distintas e desafiantes da nossa contemporaneidade. E que desafios coloca a instituições de ensino superior como a Universidade Católica? Bem, coloca vários desafios. Desde logo, um que é o mais relevante, que é a importância da universidade e a relevância da universidade com aquilo que é a sua ação enquanto instituição produtora de conhecimento, poder defender e pugnar pelos valores da dignidade humana. E quando eu falo da dignidade, estou a falar não só da integridade biológica, física, mas também normal, portanto, o direito ao trabalho, o direito perante a lei, não é? E, portanto, nós vivemos em sociedades, sobretudo no norte global, mas temos que pensar também num contexto mais lato, sociedades democráticas, mas a democracia é um conceito que tem que ser, digamos, defendido continuamente, não é? Portanto, esses e já lá vamos a esse tópico também, pelas consequências das eleições. É? Sim. Por outro lado, também são sociedades que têm vindo a desenvolver-se no sentido de garantir aos cidadãos uma maior prosperidade. E há muita ansiedade, sobretudo nas classes mais jovens, relativamente a essa promessa e esse digno anseio de prosperidade. As instituições de ensino superior são, e uma Universidade Católica, por maioria de razão, é uma instituição que deve fornecer àqueles que a frequentam e que terminam as suas licenciaturas os instrumentos necessários não só para laborar para o bem comum, mas também para ter uma vida digna e próspera. Não é? E para serem bons cidadãos, como escreve na mensagem? Sim, para serem bons cidadãos, para serem boas pessoas, bons cidadãos, eticamente responsáveis, responsáveis também perante o ambiente e perante os outros. Não é? Decorre essa afirmação e esse propósito para a Universidade Católica do que o Papa Francisco pede para as instituições de ensino superior católicas, do que pede também no Pacto Global Educativo, onde, para além, enfim, do ensino de conteúdos, cuide do bem integral das pessoas e da sociedade.
Exatamente. E que as universidades sejam espaços de acolhimento, que estejam profundamente imersas naquilo que é a realidade do seu tempo. Portanto, que colaborem e que trabalhem de forma ativa para sociedades mais coesas, que labore para sociedades onde a defesa da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, e o ambiente passa a ser incorporado como um valor essencial ao desenvolvimento da pessoa e também ao trabalho que cada um tem na sociedade onde se integra, mas também sociedades responsáveis. Eu acho que esta questão da responsabilidade que é muito central no Papa e tudo aquilo que ele tem dito, tanto na proposta do Pacto Global, como também nos discursos aos embaixadores, nos discursos de Ano Novo, não é? Que ele faz aos embaixadores, quando fala na ideia do novo humanismo, é como um espaço integrador, um espaço de acolhimento, não é? Portanto, as sociedades que não criem muros, tem sido esse muito o discurso dele, mas espaços de acolhimento. Para sermos espaços de acolhimento, no que diz respeito ao ensino e ao ensino superior, temos que centrar a nossa ação numa ética da responsabilidade, não é? Seja de um médico, que é responsável perante a vida do outro, num cientista político, que é responsável pelo bem comum da sociedade e pela democracia, num especialista de ciências da comunicação, um jornalista, que deve ter um labor ético da forma como comunica a notícia, a verdade, não é? Seja num cientista que trabalha o cultivo de um ecossistema biológico. Portanto, tudo isso faz parte da dignidade da pessoa humana, tudo isso faz parte do tal novo humanismo que defende. Exatamente. Portanto, não é um humanismo centrado na defesa exclusiva do individualismo, não é? Portanto, quando nós pensamos no humanismo, pensamos em toda a lógica renascentista, a imagem do homem, do Vitrúvio, do Leonardo da Vinci, e muitas vezes pensa-se bem esta ideia da centralidade do homem no centro do mundo, eu gostaria mais de dizer do ser humano, no centro do mundo, pode confundir-se com a ética do individualismo e do interesse pessoal. Este novo humanismo é um humanismo que é responsável pela face do outro, mais numa lógica ecológica, de fraternidade social, como o Papa nos diz. Outra iniciativa que percorre os vários planos curriculares é a integração de disciplinas relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exato. Até agora havia uma cadeira que era de introdução ao cristianismo em todos os cursos, não é? Serão outras cadeiras? Há várias. Mas essa marca está presente, sim, não é? Quer dizer, nós temos em todas as licenciaturas da universidade, uma disciplina que é Cristianismo e Cultura, temos a Doutrina Social da Igreja, e depois há um conjunto de outras disciplinas que são mais relacionadas com aquilo que é a área específica de cada curso. Por exemplo, na medicina temos as bioéticas. Claro. E noutras formações, um conjunto de disciplinas que articulam também aquilo que são dimensões relacionadas com a cultura cristã, a ética cristã e no fundo, a área particular, não é? de cada licenciatura ou mestrado. Mas as cadeiras ODS são uma coisa diferente, porque são cadeiras pluridisciplinares, que são construídas a partir do contributo de várias áreas disciplinares. Portanto, vamos ter uma agora sobre o ambiente, que tem o contributo tanto de professores que vêm da Escola Superior de Biotecnologia, especializados desde Biologia, Química, Microbiologia, economistas e gestores, Direito. Não é? Portanto, como é que o ambiente, aliás, sendo um dos grandes temas do nosso tempo, para sermos verdadeiramente responsáveis na forma como cultivamos, digamos, a nossa casa comum, não é um tema que possa e deva ser tratado exclusivamente por biólogos ou por engenheiros do ambiente, não é? Porque os impactos, e como nós vemos, da crise ambiental, de tudo aquilo que se avizinha se não houver, de facto, uma alteração dos nossos comportamentos, os impactos são sociais, são económicos, e a mudança de comportamentos, para ter impacto no ambiente, tem que começar por aquilo que são as nossas práticas diárias, as nossas experiências diárias, implica também um novo modelo económico, não é? Portanto, uma disciplina como essa tem a contribuição de várias áreas científicas. Teremos uma sobre a pobreza também, que também é transversal nessa linha, e portanto
Trata-se, por um lado, de criar estas disciplinas de lastro transversal, mas trata-se também, por outro, de, paralelamente, ligarmos tudo aquilo que são os seminários lecionados na universidade, em todos os cursos, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. A Faculdade de Medicina, que avaliação é possível fazer deste primeiro ano académico com o curso de Medicina? O primeiro semestre está a correr de uma forma extraordinária, excelente. Temos um conjunto de estudantes absolutamente motivados. O primeiro semestre correu muito bem, com resultados académicos dos primeiros módulos muitíssimo satisfatórios. Como foi dito, portanto, as aprendizagens dos estudantes estão a ser testadas simultâneo, por comparação com aquilo que é o desenvolvimento do currículo semelhante da Universidade de Maastricht. Claro que nós temos uma adaptação para o nosso contexto, mas estão a ser parametrizados e comparados em termos dos resultados das aprendizagens, e o resultado dos estudantes portugueses está a ser extraordinário. Seguindo um paradigma próprio Sim. no estudo da medicina em Portugal. Exatamente, Problem-Based Learning, portanto a aprendizagem baseada em problemas, que implicou, por exemplo, também que na Faculdade de Medicina nós adequássemos a estrutura das salas de aulas, portanto a própria arquitetura da faculdade, aquilo que é o modelo de ensino, portanto com salas com estudo em pequenos grupos, em salas mais pequenas, com o tutor, para permitir que a aprendizagem do estudante, aliás, o modelo de ensino é sempre baseado num progresso que é determinado autonomamente pelo estudante, pela forma como vai acumulando e desenvolvendo aprendizagens, de forma a permitir, por um lado, um acompanhamento muito mais próximo dessa aprendizagem, adequando o ritmo ao ritmo do estudante e dando-lhe também espaço para, em pequeno grupo, poder desenvolver de forma mais aprofundada os conhecimentos. O Papa, na mensagem para o Dia Mundial deste ano, das comunicações sociais, alerta para o perigo da infodemia, precisamente pela desconfiança que tanta informação sobre a pandemia pode gerar. Não queria aqui atribuir culpas aos órgãos de comunicação social nem aos jornalistas. Os dados científicos, de facto, também não vão sendo variáveis. E que comportamento há a ter diante dos média, não é? Sabe que esta pandemia é uma verdade, uma cedo lá para Alice, mas ninguém estava preparado para o que aconteceu, se bem que os cientistas, há muitos anos, tivessem vindo a indicar que existia o potencial para uma realidade pandémica como aquela que nós vivemos. O vírus não era desconhecido. Portanto, nós temos equipas de cientistas e teve muitas mutações, e esta particular foi, divulgou-se e disseminou-se com uma tal rapidez que não era antecipada. Os governos não estavam preparados, não tinham as medidas políticas, sociais e económicas necessárias para poder face a esta crise sanitária. Os mídia, nós fomos navegando à bolina, de certa forma, e olhar para a costa e tentar ver como é que nos íamos orientando. Portanto, é normal que a informação fosse divergente, que da parte dos cientistas, dos responsáveis políticos, que a informação não fosse muito consistente de início, e à medida, fomos aprendendo à medida que a doença foi evoluindo. Agora, uma coisa que é muito importante e que faz a diferença entre os mídias de qualidade e aquilo que é, no fundo, a desinformação, as fake news, é, no fundo, tentar dar a melhor versão da verdade a que se tem acesso e ser eticamente responsável por essa verdade. Portanto, a notícia que é validada com os melhores dados, o que melhor se tem no momento. Uma coisa completamente diferente é que tudo aquilo que a caixa de ressonância dos mídias, das redes sociais, que não tem, no fundo, essa validação que os mídias de qualidade têm. Aí, o que é importante? E volto a dizer, por isso é que as instituições de conhecimento, como uma universidade, são tão importantes. É preciso que as pessoas saibam selecionar a informação. E no mundo em que nós vivemos, em que é impossível abarcar todas as narrativas aparentemente fiáveis, aparentemente robustas que nos aparecem, é preciso saber discernir.
e esse discernimento vem do conhecimento, vem da prática. Portanto, quando se fala em literacia mediática, é fundamental saber escolher, mais importante perante a miríade de informações que temos, saber escolher, e para isso é preciso ter conhecimento, estar educado e informado. Pedia-lhe agora um comentário, enfim, alguns assuntos são mais da atualidade e gravámos esta entrevista poucas horas depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas. Na sua análise, uma maioria absoluta chega num bom momento para Portugal ou ao perigo do poder absoluto? Olha, eu acho que as eleições expressam a vontade do povo. Portanto, foi essa a expressão da vontade do povo. E para os próximos 4 anos vamos ter uma maioria absoluta. Portugal já teve maiorias absolutas e, portanto, nunca tivemos nenhuma situação trágica. Não era tivemos antecipada. Problemas por causa das maiorias absolutas. Também tivemos problemas com governos minoritários. Sim. Portanto, eu acho que os problemas, quando chegam, independentemente das maiorias serem absolutas ou não. O que me parece que é importante, e é aquilo que é importante pedir também ao próximo governo, é que tenha sensibilidade para aquilo que são os reais problemas dos portugueses, para que finalmente este ciclo, muitos chamam a linha de morte de crescimento, possa ser ultrapassado e certamente uma política de coesão e não de divisão dos portugueses, e portanto nós temos que sempre esperar. Os portugueses falaram e agora esperar que nos próximos 4 anos aquilo que são os anseios de termos uma sociedade mais próspera, com maior crescimento, com as empresas a criarem mais valor e, portanto, que permitam que os jovens, nomeadamente os jovens licenciados, como acontece nesta universidade, encontrem no seu país um espaço de reconhecimento não apenas em termos do valor que têm, mas também dos vencimentos e dos ordenados que recebem. Para se poder aumentar o salário médio nacional, é fundamental que as empresas possam criar mais valor, que o país possa crescer economicamente e, portanto, é isso que todos nós esperamos, não é? E que indicador é o facto, ou podemos ver no facto de grupos de extrema-direita, no caso, agora estarem a crescer entre nós? Os populismos são um fenómeno que está a decorrer por todo o mundo, não é? Não é a primeira vez que nós temos em Portugal essa manifestação. Agora quase transferindo-se da extrema-esquerda para a extrema-direita. O que significa que o eleitorado, hoje em dia, é muito menos um eleitorado que se distingue por fronteiras ideológicas e mais por questões. E o que é importante é perceber o que é que motiva as pessoas a votarem em agendas mais populistas e tentar perceber se isso resulta de problemas reais da sociedade e que esses problemas têm que ser necessariamente resolvidos. Não é? Mas o facto de, nomeadamente, estes grupos da extrema-direita olhar por vezes para alguns cidadãos quase retirando-lhes os direitos de cidadania, não é preocupante? Claro que é preocupante, não é? Quer dizer, nós queremos sociedades que sejam inclusivas, em que as pessoas... e Portugal tem uma tradição de ser uma sociedade cosmopolita, não é? Acho que aprendemos todos muito com o passado. O passado não é impoluto. Não há nenhuma sociedade que tenha passados impolutos. Mas aprendemos em primeiro lugar, não nos devemos nem flagelar, nem passar um pano sobre aquilo que foi o passado mais contraditório, mais tensional. O que temos que ter é um horizonte futuro e de desenvolvimento baseado naquilo que são os valores que nos agregam. E esses valores são os valores da inclusão. Portugal, claramente, tem uma agenda de inclusão. Mas isso é que pode estar mesmo em causa, não é? Eu creio que nós não podemos também olhar para aquilo que são expressões minoritárias face àquilo que é a globalidade do sentimento dos portugueses, e essas as eleições que tivemos demonstraram-no abundantemente. Por toda a Europa nós temos fenómenos populistas que surgem em momentos, são também um sinal, digamos, contra situações que algumas
franjas das populações europeias sentem como sendo, digamos, uma traição dos valores que motivaram o fundamento e o desenvolvimento dessas sociedades. O que é importante é que essas agendas divisivas não levem, digamos, não arrastem toda a sociedade e que continuemos fiéis àquilo que são os nossos valores humanistas. Três assuntos para que lhe pedia a sua análise enquanto reitor da Universidade Católica, aquilo que vai acontecendo na Igreja Católica em Portugal e no mundo, e desde logo esse acontecimento que o Papa Francisco está a promover, discuta em ordem à realização do Sínodo. Que expectativa coloca nesta iniciativa do Papa? Bem, eu coloco sempre, eu acho que tudo aquilo que são iniciativas de escutar os católicos são muito importantes. Quando a hierarquia da Igreja quer escutar, isso significa que há uma maior proximidade àquilo que é a realidade da vida das pessoas. E, portanto, é uma oportunidade que tem que ser utilizada, não é? Em que as comunidades, as paróquias, os grupos devem fazer ouvir aquilo que são as suas preocupações e esperar que os bispos e que a Santa Sé, no fundo, possam continuar a desenvolver o seu magistério, ouvindo aquilo que é a realidade das preocupações dos cristãos por todo o mundo. Foi também com o objetivo de escutar situações de abusos por parte de membros da Igreja Católica que a Conferência Episcopal pediu o trabalho a uma comissão independente. É um momento de reconciliação também que pode estar aqui a acontecer na Igreja Católica em Portugal com o seu passado? Eu acho que é sobretudo um momento de transparência. É importante analisar, estudar, verificar se existiram abusos, que abusos existiram e, existindo, fazer esse processo de afirmação pública e de rejeição total dessas práticas, mas, sobretudo, depois da análise, instituir os mecanismos para que nunca mais tais eventos possam acontecer. Mas, antes disso, é fundamental analisar, estudar, avaliar a realidade portuguesa e, portanto, é um ato muito importante aquele que foi iniciado pela Conferência Episcopal, criando esta comissão. Um último aspecto tem a ver com o exercício da liderança na Igreja Católica, nomeadamente através dos bispos diocesanos e os processos de nomeação que estão em curso. Muitos desses bispos passaram por esta casa, não é? Ainda agora mais recentemente, o José Ornelas, que aqui foi professor, passou de Setúbal para a Diocese de Leiria, deixando uma diocese sem bispo. Como é que olha para estes processos que vão estando em curso, para a sua morosidade em muitos casos? Há aí algo que tem que se adaptar aos tempos de hoje? A Igreja tem o seu tempo e, portanto, este tempo certamente que depois tenderá a adequar-se àquilo que são o tempo acelerado da secular, não é? O que eu gostava de dizer é que é muito importante, nós temos enorme orgulho em estarmos a contribuir de forma muito evidente para a formação do clero português de uma forma que é reconhecida pela Santa Sé na nomeação para estas lideranças, não é? É muito importante. De facto, temos um conjunto alargado de bispos que foram professores, ou que foram formados, ou que foram professores na Universidade Católica e continuará, espero eu, assim, durante muito tempo. É fundamental também para a dignidade da Igreja uma formação eclesial com qualidade, robusta, profunda, com qualidade. Sensibilizada para aquilo que são as realidades transversais dos diversos saberes que uma universidade, como é o caso de uma Universidade Católica, cultiva. E portanto, a Faculdade de Teologia tem estado a fazer um trabalho notável, é a faculdade central, nuclear, em torno da qual se desenvolveu e se desenvolve a Universidade Católica e, portanto, é muito importante o apoio à Faculdade de Teologia e à formação de presbíteros.
Professora Isabel Coppola Gil, agradeço-lhe ter estado aqui no programa 60 vezes 7. Felicidades para o trabalho aqui na Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada, é sempre um gosto conversar com a Eclésia. Muito obrigado. É um gosto também estarmos por aqui no dia em que se assinala na Igreja Católica em Portugal o Dia da Universidade Católica Portuguesa. Desejo-lhe um bom domingo e até amanhã, se os quiser.